Eu estou em uma profunda tristeza, pois o fim dos tempos chegou e a população mundial está enganada. Ao invés de buscar aquele que fez os céus, a terra e a fonte das águas, estão mergulhada na idolatria e fazendo festas satânicas. Ao invés de obedecer ao Altíssimo, o Poderoso e ao estão preocupados com o carnaval. Aquele que fez os céus, a terra e a fonte das águas me mostrou o que está acontecendo no mundo, pois ele me revelou que a população mundial que aqui está morava lá em cima numa outra dimensão, em uma outra terra. Lúcifer se rebelou contra nosso Pai e enganou 200 seres e fez deles cabo eleitoral para enganar a população que lá em cima estava. Satã, com as suas artimanhas malignas, junto com os 200 seres, conseguiu enganar a terça parte da população que lá em cima estava. Isto é, de cada 1.500 pessoas, 500 foram enganadas. O Altíssimo expulsou eles de lá, mas a eles não foi permitido ter corpos como nós. E o povo que foi enganado foi dado um sistema de passar por uma escravidão, isto é, criou corpos humanos, para que nesses corpos pudesse se purificar e voltar para onde morava antes. Observa que no corpo o homem sente dores, agonia e aflição, coisas que não precisava passar, pois morava onde não existe esse tipo de coisa. Se você quiser voltar para onde antes morava, tem que abandonar ou deixar todo tipo de idolatria, todo sistema religioso que Satanás implantou aqui. Tem que deixar toda a idolatria satânica, isto é, Deus, Jesus, Jeová, Yahvé, Javé, Manuel, Aparecida, Senhora das Graças, Senhora do Socorro, etc. Pois tudo isto é uma lixaiada que Satanás inventou para enganar a população mundial. Pois em Atos 4, versículo 12, em cima na terra só há um nome, pelo qual devemos ser salvos. Satanás, sabendo disso, tentou consumir com o único nome pelo qual possamos chegar ao Ser Supremo, ao Altíssimo e ao Rou. A mim foi-me mostrado que eu não sou da terça parte que foram enganados, e sim das que ficaram lá em cima com o Altíssimo. O Altíssimo me perguntou se eu queria fazer um grande sacrifício pelo povo, para que eles pudessem voltar. Isso era necessário. Aqueles que têm fome e sede de justiça,
eu aceitei passar pela mesma situação de vocês. Isto é, foi apagado a minha mentalidade e trazido para a terra. Eu nasci como vocês, qualquer um outro de vocês, porém com um objetivo de, com um certo tempo, ser voltado à minha memória e me mostrar toda a situação e fazer o que foi me designado, isto é, pregar o verdadeiro evangelho aos povos, línguas e nações. Quando toda a população mundial ficar ciente dos verdadeiros ensinamentos do Altíssimo, aí serão tomadas as medidas necessárias para destruir todo o reino de Satanás, pois o governo aqui na terra está nas mãos dele, mas o fim do seu governo está com os dias contados, pois vai ser destruído tudo que está errado sobre a terra. Observação: como fui trazido para cá, foi enviado para cá mais gente para me ajudar a resolver a situação aqui. Porém, eu ainda não os conheço, pois o Altíssimo me mostrou que o meu serviço aqui é só pregar, ou seja, eu sou apenas o transmissor das mensagens que o Altíssimo me passar para eu passar aos homens sobre a terra, pois eu mesmo não tenho nenhuma capacidade própria, ou seja, eu não sou sábio, não tenho estudo material, pois não tive a oportunidade de estudar, por isso só estudei até a 4ª série primário. Eu não consigo entender porque o Altíssimo usar um leigo para tão grande obra. E quero aqui dizer mais, esses vídeos que já estão na internet é mínima coisa, pois o Altíssimo já me deu provas total que vai me usar na terra para abalar o mundo inteiro. Os demais que, como eu, vim para cá, também vai ser usados pelo Altíssimo, como ainda não sei, pois ainda não os conheço. Por isso não sei exatamente qual é o serviço deles. Eu sei que o meu é pregar o verdadeiro evangelho. Quero alertar a população mundial. O verdadeiro evangelho não se pega um centavo de ninguém. Qualquer que seja o pregador, se estiver pegando dinheiro, foge dele, porque é mercenário. O Altíssimo me mostrou que ele não precisa de dinheiro de ser humano, pois ele é o dono de tudo. Esse sistema de pegar dinheiro foi uma montagem de Satanás para escravizar a população. Ainda que alguém apareça pregando o verdadeiro nome do Altíssimo, se estiver pegando dinheiro, não acredita nele, porque ele ainda não está liberto, pois o homem tem que viver do suor do seu rosto, não da lã das ovelhas. Vocês têm que ficar atentos, pois o dinheiro falso é muito parecido com o verdadeiro. Se alguém estiver pregando o nome do Altíssimo e pegando dinheiro, ele não está apto para pregar corretamente. E por isso Satanás coloca mentiras no meio das suas pregações. A mim foi mostrado
que as escrituras sagradas foram consumidas, e este livro chamado Bíblia é um livro paralelo feito por Satã para enganar a população mundial. Neste livro contém apenas fragmentos de verdades, maioria é mentira e eu provo. A mim foi-me mostrado que a Torá está adulterada, a Cabala está adulterada, o Talmud está adulterado, o Alcorão está adulterado, o Tanakh está adulterado, todas as literaturas da terra estão adulteradas, nenhuma delas são confiáveis. Temos que tomar muito cuidado, porque o Altíssimo me disse que os verdadeiros ensinamentos vai ser passado para mim, para eu passar para a população. A minha parte eu estou fazendo. Quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser, o problema é dele. A minha obrigação eu estou fazendo. Eu irei mostrar nesse vídeo os 4 cavaleiros do Apocalipse, mas antes irei mostrar um pouco das contradições da Bíblia, pois são muitas. Se fosse mostrar todas, daria um outro livro. Vou mostrar agora que os holocaustos da Bíblia é obra de macumbaria. E vou provar, usando a mesma Bíblia que eles fizeram, que o Altíssimo nunca mandou fazer tal coisa. Em Levítico capítulo 1, versículo 5 ao 9, depois degolará o bezerro perante o Senhor. Observa que Senhor é o mesmo Baal. E os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e expangirão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a estar no fogo, em cima do altar. Porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água. E o sacerdote tudo isso queimará, de cheiro suave ao Senhor. Isso é o cúmulo, pois esse Senhor é o mesmo Baal, aquele que fez o céu, a terra e a fonte das águas. Me mostrou que esses rituais de holocausto é coisa de macumbeiro ou feiticeiro, pois o Altíssimo nunca mandou fazer tal coisa. Jeremias capítulo 7, versículo 21, 22 e 23. Assim diz o Altíssimo: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifício. Mas isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso ou Supremo, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Versículo 24, mas não ouviram nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios caminhos, no propósito do seu pensamento malvado.
e andaram para trás e não para diante. Observação em Apocalipse capítulo 18, verso 6. Torna a dar-lhe, aqui diz que do mesmo cálice de ouro, que eles encheram das imundícias da terra e deram às nações a beberem, é para usar a mesma Bíblia que eles adulteraram para desmascarar a Satã e dar eles em dobro. Eu quero aqui convocar a todos que assistiu os vídeos que já estão no meu canal, Juarez C. Vital, tanto no YouTube como no Facebook, para divulgar os verdadeiros ensinamentos do Altíssimo ao povo, porque quando que eu prego chegar aos conhecimentos de todas as nações, serão tomadas as medidas necessárias para acabar com toda a corrupção, ou seja, com todas as obras malignas que estão sobre a terra. Aqui eu vou mostrar várias contradições neste livro chamado Bíblia. Primeiro eu vou mostrar que o Altíssimo não se arrepende. Depois irei mostrar ele se arrependendo. Vou ler como está escrito nessa Bíblia. Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. 1 Samuel capítulo 15, versículo 29. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para que se arrependa. Ezequiel 24, versículo 14. Eu, o Senhor, disse, será assim, e o farei. Não tornarei atrás, não pouparei, nem me arrependerei. Malaquias 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Tiago 1, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Observa que nessas passagens o Altíssimo não se arrepende, nem faz mudanças, ou seja, ele não muda. Agora vou mostrar ao contrário. Êxodo 32, versículo 14. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera haver de fazer ao seu povo. Em Gênesis capítulo 6, versículo 6 ao 7. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pensou-lhe em seu coração, e disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Jonas 3 e 10, ele arrependeu. Segundo Reis 20, versículo 1 ao 7, ele se arrependeu. Gênesis 18, 23 ao 33, ele se arrependeu. 1 Samuel capítulo 15, versículo 35, o Altíssimo se arrependeu de ter posto Saul como rei. Jeremias 18, versículo 8 ao 10, ele se arrependeu. Meu irmão, minha irmã, essa Bíblia foi um livro que Satanás fez para enganar a população mundial. Mas o Altíssimo Yahweh, com a sua grande sabedoria, vai desmascarar Satanás, usando a mesma Bíblia que ele adulterou, para mostrar à população mundial que a verdade é outra. Tá ok? Sara é a mulher de Abraão, Tera é o pai de Abraão. Observa, Sara é nora de Tera, Gênesis 11, versículo 31.
Vou mostrar agora ao contrário. Sara é filha de Tera, Gênesis 20, versículo 10 ao 12. Os gigantes existiam antes do dilúvio, Gênesis capítulo 7, versículo 23. Mesmo depois do dilúvio, os gigantes continuaram existindo, Números capítulo 13, versículo 33. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4. Josias era o pai de Jeconias, Mateus, capítulo 1, versículo 11. Josias era o avô de Jeconias, 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 15 ao 16. O pai de Salatiel foi Jeconias, Mateus 1, verso 12. O pai de Salatiel foi Neri, Lucas 3 e 27. Em 2 Crônicas, capítulo 8, versículo 10, estes eram os chefes dos oficiais do rei Salomão, 250. Em 1 Reis 9, 23, estes eram os chefes dos oficiais que Salomão tinha, 550. Gálatas 6, versículo 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei. Gálatas 6 e 5, porque cada qual levará a sua própria carga. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão do Altíssimo. Romanos 3 e 23. Em Romanos 3 e 10, como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Em Salmo 14, verso 3, não há quem faça o bem, não há sequer um. Agora irei mostrar ao contrário. Em Jó capítulo 1, versículo 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era íntegro e reto. Em Gênesis 7, versículo 1, depois disse o Altíssimo a Noé, entra na arca tu e toda a tua casa, porque és justo diante de mim nessa geração. Em Lucas capítulo 1, versículo 6, eram ambos justos perante o Altíssimo, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Altíssimo. Provérbios capítulo 4, versículo 7. A sabedoria é suprema, portanto adquire a sabedoria sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Veja bem que aqui nessa passagem está mandando adquirir a sabedoria, ser sábio. Agora vou mostrar a contradição. Eclesiastes capítulo 1, versículo 18. Porque na muita sabedoria há em muito enfado, o que aumenta o conhecimento, aumenta a tristeza. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 19, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Mateus capítulo 1, versículo 16, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Yahushua. Em Lucas capítulo 3, versículo 23, e o mesmo Yahushua, quando começou o seu ministério, tinha cerca de 30 anos, filho, como se julgava, de José, o qual foi filho de Eli. Agora vou mostrar em 2 Samuel 24, verso 1, a ira do Altíssimo se tornou a acender-se contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo, vai numerar
o povo de Israel e Judá. Observa que aqui é o Altíssimo que está mandando numerar o povo. Agora vou mostrar o contrário. Em 1 Crônicas 21, verso 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Ninguém jamais viu ao Altíssimo. João 1 e 18. João 6 e 46, 1 João 4, versículo 12. Já vou mostrar o contrário agora. Jacó viu o Altíssimo cara a cara, Gênesis 32, verso 30. Êxodo 33 e 11. Falava o Altíssimo a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Êxodo 24, 9 e 11. Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 anciões viram o Altíssimo. Amós 9:1. Viu o Altíssimo em pé junto ao altar. Gênesis 26:2. Apareceu-lhe o Altíssimo. Em 2 Crônicas 36:18, tinha Zedequias 25 anos de idade quando começou a reinar. Em 2 Reis 24:18, tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Agora vou mostrar o contraditório. Provérbios 31, verso 6. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que beba e se esqueça da sua pobreza. Agora irei falar sobre jurar. Gênesis 21, versículo 24. Respondeu Abraão: eu jurarei. Gênesis 22:16. Por mim mesmo jurei, diz o Altíssimo. Em Gênesis 31:53. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. Deuteronômio capítulo 10, versículo 20. Ao Altíssimo temerás, a ele servirás e a ele chegarás e pelo seu nome jurarás. Hebreus 6:13. Quando o Altíssimo fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo. Em Hebreus capítulo 6, versículo 16, os homens juraram por quem lhes é superior, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Vou mostrar agora as contradições. Mateus 5 e 34 ao 35. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu por ser o trono do Altíssimo, nem pela terra por ser o estrado de seus pés. Em Tiago, capítulo 5, versículo 12. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Agora, neste momento, eu irei mostrar os 4 cavaleiros do Apocalipse. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu para vencer.
Meu caro amigo, meu caro irmão, meu caro, com todo respeito a vocês, quero vos dizer que a mim foi-me mostrado que eu vim para a terra, enviado pelo Pai, para pregar o evangelho final da terra. Está bem declarado quem é esse cavalo branco. Se você acreditar, é. Se não acreditar, é. Vamos ver, o tempo vai dizer, porque as coisas irão acontecer logo. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome e com peste, com as feras da terra. Olha, a situação é complicada, pois o fim dos tempos chegou. Observa o cavalo vermelho. Olha, e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Então está aí, a coisa é complicada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Ou seja, vem vindo uma fome terrível, uma fome difícil na terra. E foi dito a eles que não danificasse o azeite e o vinho. Ou seja, aqueles que se arrependerem enquanto é tempo e abraçar o Altíssimo e alvo, esses serão poupados. Mas aqueles que levar uma vida regalada, a situação deles é triste. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, com todo respeito a vocês, eu quero dizer uma coisa aqui agora. Há uns tempos atrás, o Altíssimo e alvo me mostrou o que vai acontecer na terra. E eu chorava muito. E a mim, quando eu estava num pranto de choro, me disse: isso se dá daqui a 10 anos. Eu levantei da minha cadeira,
Peguei uma caneta e um papel e anotei 17 de janeiro de 2021. Nessa data completa os 10 anos que eu vi. A coisa não é simples. O mundo nunca vai ser destruído, ele é infinito. Mas em 2021, o autismo vai tomar medidas fortes sobre tudo que errado está em cima da terra. Esses políticos, esses pastores, padres e bispos, anciões da cristã no Brasil, Papa, esse povo está tudo usados pelo inimigo para enganar a população mundial. Eu tenho certeza do que estou falando. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, meu amigo, para mim colocar o primeiro vídeo na internet, há mais de um ano atrás, foi-me dito que para eu conseguir mostrar a verdade para os filhos do autismo, eu teria que passar por um processo. Teria que ficar 21 dias e 21 noites sem comer nada. A mim foi permitido tomar água. Só que a partir do terceiro dia, a água, quando caía no meu estômago ou na minha boca, ela amargava muito. Era muito difícil beber. Eu bebia porque não tinha outro meio. E foi mandado que eu tinha que tomar aquela água. Ela amargava. Eu emagreci em 21 dias, 12 quilos. A minha esposa dizia para mim, você vai morrer. Eu dizia, não morre. Eu sei o que está acontecendo. Olha, o meu sofrimento foi grande. Não foi fácil. Tudo isto por você, tá? Você que está me xingando na internet, de tudo quanto é coisa, você não sabe quem você está xingando. Se você soubesse, jamais você faria tal coisa. Pois eu estou aqui neste mundo, na finalidade de te salvar, de te livrar de toda a obra de Satanás. Porque quando o povo do Altíssimo for tirado daqui, aqueles que não aceitar a verdade irão ficar com Satanás na escuridão. Porque Satã com seus aliados, eles jamais vão ser perdoados. Agora você, enquanto está com vida, tem a oportunidade de se arrepender e abraçar o Altíssimo Yahweh. Ele é bom e te perdoa. Todo aquele que confessa e deixa, alcança o socorro do Altíssimo, daquele que fez os céus, a terra e a fonte das águas. Eu quero deixar bem claro a todos que estão inscritos no meu canal, no Facebook e no YouTube. O meu nome é Juarez Cardoso Vital. Eu tenho sofrido muito nesta terra, desde que nasci. Pois aos 5 anos de idade nasceu um tumor no meu pescoço, na minha garganta. Aquilo saía catarro. Com 15 para 16 anos aquilo se agravou. O meu pai tinha falecido por intermédio de um prefeito que tinha na cidade de Bertópolis, Minas Gerais, por nome Anatólio Fagundes.
que já faleceu. Ele me ajudou e eu consegui ir a Belo Horizonte. Lá na casa de um meu primo, eu fiquei 30 dias. E daí eu fui operado daquele tumor. Fiquei 4 dias e 4 noites de barriga para cima, sem poder se mexer. O povo dizia que era um câncer, mas não era, era tireoide. Olha, a minha vida foi muito sofrida, pois eu nasci próximo ao Vale de Jequitinhonha, no município de Rio do Prado, comarca de Almenara. Na época eu nasci no córrego do Abril, hoje pertence a Palmópolis. Na época era uma pobreza extrema, era o cúmulo. A minha mãe media os copos de arroz para cozinhar, porque nós éramos bastante gente e o meu pai não tinha condições financeiras. Quando eu me casei na Bahia, com 21 anos de idade, eu fui fazer uma roça numa fazenda de um senhor que já faleceu, por nome Valmerindo Silveira. E ali naquela roça, eu perguntava ao Altíssimo. Eu ficava ali num barraco velho, onde o gado dormia dentro. Parte daquele barraco que estava em pé é onde eu ficava. A minha pobreza era tanto que eu pegava leite no curral do fazendeiro para me servir de almoço. E eu, nas madrugadas, dobrava os meus joelhos e perguntava assim: Tu que criastes os céus, a terra e a fonte das águas, por que tamanha miséria na minha vida? Pois Tu és o dono do ouro e da prata. O que eu fiz de tão grave? Será que é maior a minha maldade do que a que eu posso ser perdoado? E eu dobrava os joelhos ao deitar, às madrugadas, ao levantar. Um dia naquela roça ali eu carpindo, eu estava sozinho. Eu ouvi uma voz meiga e suave que disse para mim: Eis meu servo, tenho grande obra contigo na terra. Eu irei te levantar na terra poderosamente, mas você terá que passar por grande aflição na terra, para depois você ser usado. Mas vai chegar o tempo que eu irei te dar tudo, tanto material como espiritual. E esta roça você não vai colher. Poucos dias seguintes chega o meu irmão do litoral de São Paulo. Viu eu naquela situação, me disse: meu irmão, vamos embora para São Paulo. Você não tem futuro nesse lugar. Eu era na época, na minha casa, tinha 4 meninos. Eu coloquei a mudança no fundo do ônibus e vim para o litoral de São Paulo, a cidade de São Sebastião. Ali eu passei grande luta. O destino me trouxe para o estado de Rondônia. Moro aqui há 20 anos. Quando eu cheguei nessa cidade, eu não tinha condições financeiras. Eu consegui, com muita luta, muito sacrifício, comprar uma terra a 56 quilômetros da cidade na época. Hoje é 52, porque tiraram as curvas da estrada, diminuiu a estrada. A gente não tinha nenhuma condição financeira. Eu, a minha esposa e os meus filhos vinham de Buritis aqui a pé. Saía 2 horas da manhã, chegava à noite, quase mortos de canseira. A gente aqui na época pegava muita malária. Saía de malária aqui, levava 2 dias para chegar na cidade de Buritis, passando fome, pedindo pela casa dos outros.
Olha, vocês não têm nem ideia o que eu sofri neste lugar. Olha, eu não vou contar tudo nesse vídeo porque é muita coisa, mas eu passei o que cachorro de pobre não quer passar, porque cachorro de rico vive bem tratado. Meu irmão, minha irmã, o Altíssimo Yahweh nesses últimos dias tem abrido as portas para mim e tem me ajudado em tudo. Mas eu quero dizer a vocês, com toda sinceridade, eu não tenho nenhum prazer aqui na terra. Há poucos dias eu tive no Ministério Público, porque eu abri um processo contra a empresa de energia, pois até hoje eu não tenho energia elétrica aqui na minha fazenda. Eu peguei o pessoal daqui de dentro, levei no Ministério Público, mais ou menos 60 famílias, e abrimos um processo. A promotora de justiça cobrou a empresa de energia porque esse povo estava aqui há 20 anos sem energia. A empresa de energia pediu 1 ano para resolver o problema, isto é, até o final de dezembro de 2018, não cumpriu. Depois eles pediram um novo prazo, até 28 de fevereiro de 2019, também não cumpriu. Eu conversando com a promotora de justiça, eu disse para ela: doutora, para mim ficar com a boca cheia de cabelos tem 2 coisas. Ou eu sou muito burro, ou eu estou sabendo que vocês não sabem. Ela disse para mim: seu Juarez, burro o senhor não é não, viu, seu Juarez? É desse jeito.